Saúdo a todos com a paz do Senhor. Prazer mais uma vez estarmos juntos aqui nesse projeto semanal para o estudo da Bíblia, né? Estudo da lição da Escola Sabatina, o projeto Pão Diário Lês, né? Diariamente recebemos do poder de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. E uma coisa bacana dizer para todos vocês é que hoje, exatamente, estamos completando 2 meses desse projeto, né? Esse projeto de reunião de estudar a Palavra de Deus semanalmente, tem sido uma bênção, né? E queremos agradecer ao carinho que todos têm manifestado aí, através das redes sociais, do Facebook em específico, né? O carinho de todos vocês é que nos dá motivação para continuar esse trabalho aí que tem sido desenvolvido. Também dizer que tem um responsável pelo canal no YouTube, o mesmo nome, Projeto Pão Diário Lês, né? Nosso irmão José Martins é responsável ali pelo canal, ele tem colocado os vídeos, acredito que ainda hoje ele vai disponibilizar alguns vídeos no canal, de maneira que lá para sexta-feira, sábado, você já pode estar entrando e ver a gravação dos programas, das transmissões que já foram feitas, né? Um abraço a todos vocês, vamos juntos aí nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Quero chamar meu irmão Isinaldo Pereira, para que nós possamos, então, dar início ao estudo da Palavra de Deus desse dia. Quero cumprimentar a todos aí, é um prazer cumprimentá-la, onde você estiver. Agradeço aí também, porque você tem nos acompanhado. É bom saber que você está atento ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Quando Adão me falou que hoje nós completamos já um período aí, já de meses, né? Acho que 2 meses, parece. 1 mês, alguma coisa assim. Me assustei porque como que o tempo passa rápido, né? O tempo passa muito rápido. E por falar em tempo passar rápido, eu quero falar para o amigo que está nos acompanhando, eu tenho aqui em mãos a lição da Escola Sabatina já do próximo trimestre. O próximo trimestre vai começar daqui a 2 sábados, mais ou menos. Então é importante você adquirir. Essa lição ela trata sobre o livro de Gênesis. E a gente vai entrar aí, vamos prosseguir aqui o nosso canal, comentando, Pão Diário Lês, o estudo do livro de Gênesis. Então, corra lá nas lojas das casas publicadoras brasileiras da Igreja Adventista Sétimo Dia, mais próximo à sua casa, ou então você pode adquirir pela internet, www.cpb.com.br. Aí você pode adquirir lá a lição. Perfeito, Isinaldo, maravilha. Eu gostaria de convidá-los já para fazer oração, lembrando que nossa lição de número 11, a 11ª lição, e tem como título Jesus, autor e consumador da fé. Antes de nós entrarmos aqui no estudo da palavra, por favor, meu irmão, que eu peço as bênçãos de Deus aí para que nós sejamos guiados no estudo desse dia. Oremos então, feche seus olhos, vamos orar, por favor. Querido bom Deus, te agradecemos pela oportunidade que temos de abrir a Bíblia, estudar a lição da Escola Sabatina, ler o texto das Escrituras. Convidamos o Espírito Santo para nos iluminar, para nos abençoar e nos dirigir nesse estudo. Que esse estudo, Senhor, exalte o nome de Jesus Cristo e sirva de crescimento espiritual para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oração, Isinaldo. Jesus, autor e consumador da fé. Rapaz, que lição poderosa, né? Louvado seja Deus por mais uma lição que abalou os alicerces. Que abalou os alicerces aí, fortaleceu ainda mais nossa fé. Bom, argumentando alguma coisa aqui, Isinaldo, sobre o subtítulo aqui, Jesus, autor e consumador da fé. Autor é aquele que origina alguma coisa, né? É o originador de algo, é o criador, é aquele que estabelece alguma coisa, esse é o autor. O consumador é aquele que termina algo, aquele que conclui alguma coisa. Então, nós podemos argumentar inicialmente aqui que talvez Jesus aqui, ele é o criador da fé e ele é aquele que conclui a fé, ou seja, a fé tem uma origem em Jesus, a fé ela tem o seu início em Jesus, mas será que a fé ela termina também, né? E falando da palavrinha fé, que no grego significa fidelidade e no latim significa acreditar, né? Será que ela tem o seu começo e seu fim? É isso que nós estudamos durante a lição que se passou? Quais seriam suas palavras iniciais aí antes de nós lermos o verso para memorizar? É interessante, a fé não é algo originado no ser humano.
O apóstolo Paulo, em outro texto bíblico, em Efésios, capítulo 2, versos 5 a 8, ele fala assim: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, né? Etc. Então, a fé, é certo que Paulo ali está falando da graça, mas a fé também ela é um dom de Deus, é um dom universal. Deus pode dar esse dom a cada pessoa. Então, a fé é originada em Jesus Cristo, ele é o autor da fé. E o consumador, na verdade, não tem um sentido aí que a fé vai terminar. Porque 1 Coríntios 13 fala assim que as únicas três coisas que vão prosseguir é a fé, a esperança e o amor. Então, os três eles não terminam, né? O consumador aí é no sentido de certificar, de dar segurança à nossa fé. Isso me fez lembrar aquele texto lá, se não me engano, de Filipenses. Acho que Paulo fala assim, ó, ele que, parece que ele vai completar a boa obra que começou em vós, alguma coisa assim. Paulo fala isso, ele vai completar a boa obra que começou em vós. Então, Jesus Cristo, além de originar a fé em nosso coração, ele faz com que a fé cresça, entendeu? Ele faz com que a fé cresça. Há um texto, se eu não me engano, é 2 Pedro, acho que é o último versículo de 2 Pedro, eu gosto muito desse texto. O último versículo de 2 Pedro diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É isso mesmo. Antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, a pessoa, ela inicia o caminho da fé, só que a ideia é que sua fé ela vai no crescente, no crescente, no crescente, e quem alimenta essa fé e faz com que essa fé se fortaleça é a pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Maravilha, palavras belíssimas aqui. O verso para memorizar, Isnaldo, diz: olhando firmemente, Hebreus capítulo 12, o verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Pegando as suas falas iniciais com relação à fé ser dom de Deus, né? Nós, como suas criaturas, pegando até um leque da próxima lição que fala de Gênesis, da criação, nós, como criaturas de Deus, também nós nascemos com a inclinação para a fé. Ou seja, todo ser humano, acreditando ou não, ele tem fé em alguma coisa. Até essas pessoas aí que dizem, Sinaldo, que, olha, eu não acredito em nada, até para não acreditar em nada, elas têm que ter fé, né? Ou seja, a fé é alguma coisa inerente do ser humano. Nós nascemos de Deus, de onde se origina a fé, e todo ser humano, ele passa a ter fé a partir da sua criação. O verso memorizar, a gente vai bater esse papinho durante a lição, mas a parte de sábado, ela coloca algumas coisas bacanas, que talvez você gostaria de argumentar também. Ela diz assim que o capítulo 11, o capítulo 12 de Hebreus, esses dois capítulos, a gente pode usar essa expressão, Isnaldo, são um dos mais fofos, né? Um dos mais bonitos, um dos mais amados da Bíblia, assim, né? É chamado da galeria da fé. Pela fé, esse fulano, pela fé, aquele ciclano, pela fé, aquela pessoa alcançou isso e aquela outra coisa da parte de Deus. Ou seja, ela descreve essas pessoas da fé que materializaram na sua vida o significado da expressão fé, né? E o interessante na parte de sábado, que diz que essas pessoas elas viveram pela fé, elas desempenharam um papel pela fé, mas elas ainda não alcançaram a consumação dessa fé, porque nós, os cristãos de hoje, nós temos uma parte a desempenhar a fim de que essas pessoas elas possam aí alcançar a fé, né? Não sei se você gostaria de colocar alguma coisa mais na parte de sábado aí, se a gente pode argumentar, avançar. Uhum. Interessante, é o último parágrafo aí, se vocês, amigo, talvez você esteja aí com sua lição em mãos, né? Mas o último parágrafo da lição de sábado, Hebreus 11, explica que a fé é confiar nas promessas de Deus, ainda que nós não podemos vê-las. Essa lição explorará que a fé é como se obtém através dos exemplos do passado, etc., mas de maneira especial e central através do exemplo de Jesus. Aí eu coloquei um comentário aqui na minha lição, como obter a fé. Então, depois de uma lição como essa, eu fico pensando, eu quero ter uma fé dessa também. Eu quero exercer esse tipo de fé, né? Então, acho que fica a pergunta, sem ter a necessidade da gente responder agora. Acho que ao longo da lição a gente vai trabalhando. Mas como obter a fé? Já que a fé não é uma produção humana, então como receber esta fé divina? Como é que Deus produz essa fé e faz com que esta fé cresça em nosso coração? A gente pode avançar. Eu acredito que no decorrer da lição a gente pode responder.
Perfeito, Isnaldo. E não esquecendo também que, acho que é sempre importante lembrar, que o apóstolo Paulo aqui, ele vem desenvolvendo esse sermão, né? Nós vimos aí durante o trimestre que está se findando, o apóstolo Paulo vindo, nós começamos a argumentar aqui a lição, fazemos o nosso bate-papo semanal a partir da lição de número 4, né? Mas o apóstolo Paulo, ele vem trabalhando aí a construção do conhecimento, né? A quarta lição de Jesus, o nosso irmão fiel. 5, Jesus, o doador de descanso. 6, o sacerdote fiel. Jesus, a âncora da alma. 7, 8, Jesus, mediador da nova aliança. Jesus, o sacrifício perfeito. Na 9, na 10, o caminho através do véu. E aqui, a lição de número 11, Jesus, o autor e consumador da fé. Ou seja, o apóstolo Paulo vem trabalhando essas questões todas para chegar no ápice, que nós já argumentamos aqui, que é a falar a respeito do ministério de Jesus Cristo, o santuário celestial, né? Ele vem trabalhando ali com os hebreus nessa questão toda, né? Então ele chega no ápice de dizer que Jesus, olha, agora esse é o momento, ele é o nosso sacrifício perfeito, ele é o nosso santuário no santuário celestial, nós temos que estar com a nossa fé centralizada lá. Nele. E aí ele começa, nós podemos dizer assim, que ele começa a fazer os apelos para hebreus, né? Agora começa a apelar para você manter sua fé fixa em Jesus aí, né? E na parte de domingo diz assim, o justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 10, o verso 35 a 39, né? Esses versos nos conduzem a algumas coisas aqui. O versículo 35 diz assim, o amigo que está nos assistindo pode abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Hebreus. O versículo 35, em resumo, diz assim, não abandoneis a confiança, o apóstolo Paulo apelando ali para a igreja dos hebreus, para os hebreus, não abandoneis a confiança, pois ela tem grande galardão. O verso 36 diz, vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar para receber esse galardão. O 37 diz, porque ele virá e não tardará. O 38 diz, enquanto ele não vem, viva pela fé de que ele virá. E o versículo 39, achei interessante, ele faz esse apelo aqui, olha, nós não somos daqueles que voltam atrás, né? Vocês, hebreus, vocês também não devem ser daqueles que voltam atrás. Nós somos aqueles que perseveram pela fé. Então, achei interessante essa questão da perseverança. Os hebreus deveriam perseverar, não abandonar a confiança, né? Porque a confiança, ela tem grande galardão. Início aqui da parte de domingo, para a gente, nesse nosso bate-papo, o que você gostaria de argumentar, meu irmão? É porque o contexto que Paulo está usando, a gente tem que perceber aqui no capítulo 10, amigo que está aí acompanhando, nos versículos indicados aqui pela lição, versos 35 a 39, Paulo ele vai fazer uma citação direta do Antigo Testamento. Ele vai fazer isso no versículo 37 e 38. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aí vem até a citação. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O texto que Paulo cita aqui é o texto de Abacuque. Abacuque capítulo 2, né, versos 2 a 4. Paulo não é a primeira vez que cita esse texto. Ele já citou esse texto em Romanos capítulo 1, verso 17. O texto de Abacuque. Aí, fazendo um estudo assim no livro de Abacuque, Abacuque 2, versos 2 a 4, o justo viverá pela fé. A palavra fé ali, na tradução da língua original, é fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade. O interessante é que se a gente analisar o texto dessa maneira, parece, mas não é, parece que o profeta Abacuque está falando que o justo viverá pela sua fidelidade. Então, o justo tem uma fidelidade e viverá pela sua fidelidade. Mas não é isso, não. Porque se o justo vivesse pela sua fidelidade, nós cairíamos no problema de salvação pelas obras. Mas a maneira como o texto está escrito na língua original, o justo viverá pela fidelidade de Deus. É a sua fidelidade. É a sua fidelidade. Então, veja só, a palavra no hebraico, no grego, ela pode ser traduzida de duas maneiras. Pode ser traduzida como fé ou como fidelidade. Se a gente traduz como fidelidade, fica melhor. Então, assim, eu vou prosseguir, eu não vou andar para trás, eu não vou retroceder para trás, porque eu vou acreditar na fidelidade de Deus, que Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, a fidelidade de Deus me levará a avançar pela frente. Então, acho que o autor da lição ele explora um pouco isso aqui. A fidelidade de Deus, ela ajuda a produzir a fé. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ti. Fidelidade em quê? Fidelidade nas promessas que Deus fez. Deus ele fez promessas a nosso respeito.
E Deus prometeu que vai estar conosco, Deus prometeu que vai nos buscar a segunda vinda de Cristo. E por causa dessas promessas, eu creio. Então, assim, a fidelidade de Deus produz a fé em mim. Sim. Já respondendo àquela pergunta que nós fizemos a princípio, né? Como obter a fé? A fé se obtém com base nas promessas de Deus. E Deus não é homem para que minta. Então, eu acredito piamente que aquilo que Deus fala, ele vai cumprir. Então, é a fidelidade de Deus às suas promessas que faz com que eu tenha fé. A nossa fidelidade é resultado da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, ele nos inspira a ser fiel. Não somente nos inspira, mas ele prova através de todas as coisas que já foram feitas, de todas as intervenções que já foram feitas, que ele é digno de confiança. Então, é a fidelidade de Deus que nos inspira a fé. É interessante a lição falar de Abacuque, né, Isnaldo? As duas perguntas que ficam, eu vou falar apenas uma de Abacuque, dessas duas que ele coloca, né? Mas Abacuque, ele vive num contexto onde a impiedade do povo de Israel, os pecados do povo de Israel está se avolumando assim de uma maneira brutal, né? Sim. E ele está praticamente argumentando com Deus, Senhor Deus, como é que o Senhor tolera esse tipo de coisa, né? E Deus, no capítulo 2, capítulo 1 e o capítulo 2, trata de responder essas questões para Abacuque, dizendo, olha, Abacuque, tudo tem um tempo. E eu fiquei pensando assim, por que o apóstolo Paulo coloca essas questões para os hebreus, né? Porque talvez os hebreus ficavam pensando, Senhor Deus, como é que o Senhor tolera que nós vivamos a situação que nós estamos vivendo de perseguição, de confisco de bens, de nós sermos ultrajados? O Senhor, como é que o Senhor tolera? E Deus fala, olha, você precisa viver pela fé, eu sou fiel, e eu tenho um tempo determinado para poder responder para você. É possível, não? Que nós estejamos falando na verdade, um filho de Deus que esteja passando alguma situação difícil na vida, e por mais que ele olhe na sua vida, não vê imperfeição, vê que eles têm vivido de fato pela fé, e fica pensando, Senhor Deus, por quanto tempo o Senhor vai tolerar isso ainda? E Deus fala, não, você precisa ser fiel, viva pela fé, porque eu tenho um tempo determinado para poder resolver todas essas questões. É isso mesmo. Então, por isso que é importante a gente entender o contexto no qual Abacuque escreveu o texto, né? Para ver se o apóstolo Paulo não está fugindo desse contexto, que não está, na verdade não está. Exatamente, o contexto de Abacuque é esse. Abacuque está escrevendo para solucionar dúvidas dele. Abacuque é cheio de perguntas, cheio de dúvida. Ele está cheio de questionamentos em relação a Deus, e Deus responde dessa maneira para Abacuque. Ó. O meu justo não retrocederá. Porque se não retrocederá, porque se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Então, o justo viverá pela fé. Quer dizer, o justo viverá pela fidelidade que eu tenho diante das minhas promessas. Então, e aí Paulo usa esse texto e aplica aqui em direcionamento aos hebreus, porque como o autor da lição já deixou bem colocado em lições anteriores, o contexto dos hebreus qual era? Era que eles também estavam sendo perseguidos, estavam passando por dificuldades, perseguição romana, etc. E aí eles leem um texto desse e falam, olha, então a gente, ao invés da gente desanimar, nós temos que manter os olhos para frente, não temos que retroceder, temos que crer. Esse é o contexto aqui. Exatamente isso que nós vimos, que nós lemos também, é maravilhoso, né? É tremendo. Segunda-feira fala assim a respeito, aliás, tem subtítulo Pela Fé Abraão, né? Não. Rapaz, é o primeiro grande exemplo de fé na Bíblia que a gente tem, né, rapaz? Diz alguns pensamentos que Abraão, na verdade, alguns pensamentos, não, é certeza, né, que Abraão é considerado o pai da fé, né? Pai da fé. Abraão é considerado o pai da fé. E diz alguns pensamentos que não houve honra maior dada aos seres humanos do que a honra que foi dada a Abraão, e a gente vai argumentar a respeito disso ali, né? Aqui, né? Hebreus, no capítulo 11, retrata algumas pessoas, né? O Isnaldo, Abel, que ofereceu o melhor sacrifício. Aí está tudo no contexto do capítulo 11, versos de 1 a 19, tá bom? Abel, que ofereceu o melhor sacrifício, Enoque, que foi transladado, Noé, que construiu a arca. Mas quando chega em Abraão, parece que dá uma parada, né? Porque Abraão, eles falam em dois momentos. Falam no primeiro momento quando Abraão sai de Ur dos caldeus, né? Abraão sai de uma terra idólatra, mas ele é uma pessoa abastada, de pais abastados, e ele sai para viver no deserto, em privações de recursos, etc. E tal. Então, esse é o primeiro exemplo grandioso de fé que Abraão tem, de sair da casa dos seus pais, se bem que seu pai veio com ele, mas de sair da casa dos seus pais, um lugar já estabelecido, já abastado, e sair para viver no deserto.
E aí, o segundo grande exemplo de fé de Abraão, eu passo a palavra para você agora, o segundo grande exemplo de fé para Abraão, e no contexto dos hebreus, que eram judeus e tinham Abraão como essa referência, né? Esse segundo grande exemplo de fé de Abraão, qual foi esse? Exatamente. Olha, não é à toa que Abraão é chamado de pai da fé, viu? É interessante que, olha, nem Jó foi chamado de pai da fé. Quem foi chamado de pai da fé foi Abraão, né? Então vamos lá. Realmente, Abraão ele teve vários momentos assim fortes na vida, assim também como momentos fracos. Isso é importante a gente colocar também. Às vezes o amigo está nos ouvindo aí, está falando, rapaz, eu estou muito longe de Abraão. Eu também estou. Todo mundo está longe também. Até o próprio Abraão está longe dele mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, amigo, que ninguém é super-homem ou super-mulher. Todos nós somos falhos. Então, Abraão, por mais que ele recebesse esse título, ele também era um pecador. Aqui a gente talvez mencionamos apenas os altos de Abraão, só que ele também teve sérios problemas. Problemas de ordem moral, espiritual. E Deus sabia disso. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, disse o profeta Jeremias, né? Mas Abraão, e ao mesmo tempo Deus conhecia Abraão. Deus sabia que Abraão amava ele. E Deus provou isso para todo o universo, né? Em Gênesis 22, quando Deus falou para Abraão ir sacrificar o próprio Isaque, o próprio filho. É lógico que isso não iria acontecer, porque o próprio Deus mesmo não aceita sacrifício humano. Mas ali foi uma prova, não para Deus, porque Deus conhecia, mas foi uma prova para todo o universo de que Abraão realmente amava Deus. Porque se a gente for no final da história de Gênesis 22, o anjo que pede para que Abraão pare de fazer, que Abraão ia matar o filho, estava com o cutelo erguido. Nesse momento que ele ia descer o cutelo, ele ouve uma voz, Abraão, peraí, Abraão. Era um anjo. E o anjo fala assim, ó, agora sei que temes a Deus, porque não negasse o teu filho, o teu único filho. Você percebe que o anjo ele tinha dúvidas. Até ali ele tinha dúvida. Agora eu sei, antes eu não sabia. Antes eu estava em dúvida se realmente você amava e tal. Você teve umas quedas aí no passado e tal. Então, assim, mas havia, por mais que até os próprios anjos talvez não acreditassem em Abraão, Deus acreditava em Abraão. E aí Deus, no capítulo 22, ele prova para todo o universo que realmente Abraão amava Deus e confiava em Deus. E aí ele oferece a Deus aquilo que ele tem de melhor, o seu próprio filho. E é interessante, Adão, você me perguntou exatamente qual momento também que ele expressa essa sua fé, que é justamente esse momento. É interessante que a carta aos Hebreus, no capítulo 11, olha só, no versículo 17, o apóstolo Paulo enfatiza isso. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Veja só, por que Abraão é considerado o pai da fé exatamente também por causa dessa experiência? Olha o verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo entre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, na mente de Abraão, por que Abraão ele foi fazer esse sacrifício? Abraão, porque Deus o pediu. Só que na mente de Abraão, Isaque iria permanecer vivo. Mesmo se Abraão o matasse, Abraão acreditava piamente que Deus iria ressuscitar Abraão. Por quê? Que Deus iria ressuscitar Isaque. Por quê? Porque Deus havia prometido que através da descendência de Isaque, Deus iria fazer uma grande nação. Então, assim, na mente de Abraão, não tem como Deus contradizer a palavra dele. Não tem como Deus voltar atrás da palavra dele. É aquilo que a gente volta a falar. A fé, ela é motivada, ela é exercitada por causa das promessas de Deus, por causa da palavra de Deus. E tem um texto na Bíblia, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, eu acredito que a gente já respondeu aquela pergunta inicial. Como é que se obtém a fé? Se obtém a fé em contato com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Maravilha, né? Muito bem colocadas essas argumentações todas. Aí a gente precisa escolher alguns assuntos mais. Eu queria destacar 2 pontos, né? Um ponto é aquela questão da maior honra, né? Não existe honra maior do que você sentir talvez a dor, palidamente a dor que Deus sentiu, né? Isaque representava tudo que Abraão tinha, e Isaque representava a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? É o Filho de Deus, e Deus também, quando rogos e lamentações falharam em poder trazer o ser humano para Deus, Deus esvaziou os céus na pessoa de Jesus Cristo, deu tudo que tinha, né?
Então, não tem honra maior que essa do que você palidamente sentir um pouco do que foi a dor que Deus teve, né? Outra situação que eu gostaria de colocar aqui, essa... Abraão entendia a fidelidade de Deus, por entender a fidelidade de Deus, ele exerceu a sua fé, a sua fidelidade, mas a lição, ela comenta o seguinte aqui, Isnaldo: da experiência anterior de Abraão com Deus o levou à conclusão de que se eu sacrificar Isaac, Deus vai ressuscitá-lo, porque é através dele que vai construir uma grande nação. Essa questão de experiência anterior, foi essa vivência, essa caminhada de Abraão, ou seja, essa amizade, esse relacionamento de Abraão com Deus, e não um conhecimento teórico de Deus, mas esse relacionamento de amizade de Abraão com Deus, fez com que Abraão cresce, que Deus faria de Isaac uma grande nação. E se ele morrer, não tem problema, Deus vai fazer alguma coisa, ele pode ressuscitar, Deus pode todas as coisas, mas eu queria destacar essa questão dessa experiência anterior de relacionamento de Abraão com Deus, que fez com que Abraão tomasse essa decisão e ficou conhecido, então, como pai da fé. A gente aproveita para fazer o mesmo apelo, né, ao amigo, né? É importante que eu e você busquemos uma experiência também com Deus. A nossa fé vai ser resultado do nosso relacionamento com Deus. Então, por exemplo, eu só acredito na minha esposa porque eu convivo com ela, eu sei quem ela é. Eu não vou acreditar em alguém que eu não conheça. Então, olha só, a confiança é fruto do conhecimento. Então, para eu confiar em Deus plenamente, preciso conhecê-lo. E esse conhecimento não é meramente teórico, é um relacionamento vivo, pessoal e especial com Deus. É perfeito o que você está falando, Isnaldo, até porque existe o conhecimento literário, né, digamos assim. Você conhece a palavra de Deus, por exemplo, existem teólogos que são ateus. Sim, né? É incrível isso, né? Existem teólogos que são ateus, ou seja, o conhecimento da literatura, enfim, de livros sobre Deus, não vai fazer com que nós exerçamos a fé. Nós podemos entender o caminho, mas para que eu possa ter fé em Deus, eu preciso me relacionar intimamente com Ele. E foi exatamente isso que Abraão fez. E por isso nós temos o resultado que temos em Gênesis, o capítulo 22, e terça-feira diz Moisés crendo no invisível. E aí vem o segundo grande exemplo de fé. E eu fico imaginando, quando o apóstolo Paulo falou de Abraão para os hebreus, eles estremeceram, mas está falando do pai da fé, está falando de Abraão, né? Está falando do grande Abraão. E quando cita aí, né, lógico, cita outros exemplos de fé, como Isaac, como Jacó, como José, e todos eles aqui falando de bênçãos que futuramente iriam ser dadas ao povo de Israel, aos descendentes de Israel, né? Mas o segundo grande exemplo aqui fala de Moisés aqui, né? E o versículo 24 do capítulo 11 do livro de Hebreus diz assim, né? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. O verso 26 diz o motivo, né? Pois tinha em vista uma grande recompensa, e por ele ter em vista essa grande recompensa, ele se recusou a ser conhecido, a ser chamado como filho da filha de Faraó. Mas como filho da filha de Faraó, ele seria o próximo faraó. na sucessão, ele seria o próximo faraó. Eu queria destacar rapidinho, se bem, eu vou deixar tu falar e depois eu destaco aqui, se der tempo aqui, eu achei uma coisa muito bacana também para fazer uma questão prática aqui, mas avança nesse sentido, ele recusa-se a ser chamado de filho da filha de Faraó porque ele tinha uma visão futurista, ele acreditava em algo bem maior, a verdade não tinha nem como comparar o algo maior que ele estava objetivando, né, Isnaldo? Rapaz, olha, a gente precisa entender o que era o Império Egípcio naquele tempo, né? O Império Egípcio era o império mais poderoso do planeta. E o faraó era o homem mais poderoso da Terra, considerado como divino pelos egípcios, né? Então, assim, Moisés, por ter sido o filho adotivo ali da rainha, o nome dela é Hatshepsut, o nome dela. Filha, essa rainha aí. É Hatshepsut, está na história do Egito. E tudo indica que ela também reinou um pouco como a única mulher faraó da história dos egípcios. Ok? Então, aí como ele era filho dela, tudo indica que ele era o sucessor imediato do trono. Isso é verdade. E ele havia sido educado. A Bíblia fala, acho que em Atos fala assim, que usa a palavra educado. Moisés havia sido educado para estar na corte egípcia.
Então, meu amigo, ele tinha tudo. Agora, eu fico imaginando assim, Abraão, essa decisão, né, que Moisés tomou, né? Ele toma a decisão, não quero. Eu quero sofrer lá com o povo hebreu. Eu posso enumerar aqui alguns motivos. Primeiro porque ele não era egípcio. Ele era hebreu. Ele conhecia a sua nacionalidade, conhecia seu parentesco. Ele era hebreu, tá? Não era egípcio. Segundo, que vem um motivo que você leu na Bíblia, hein? Cadê? O verso 26, ó, porquanto considerou, não, vou ler o 25, ó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, a fé faz a pessoa ver além do visível, além daquilo que é visível. Por isso que Moisés é chamado aquele que viu o invisível. Então, a fé fez com que Moisés enxergasse além das pirâmides egípcias, e sim contemplasse as muralhas da Santa Cidade. Entendeu? Moisés, na verdade, sabia muito bem para onde ele estava indo com o povo de Deus. Ele estava indo para o céu. Estava indo para o céu. Moisés estava indo para Canaã celestial. Né? Embora futuramente a nação de Israel entraria na Canaã terrestre, mas o conceito que eles tinham de Canaã terrestre é que a Canaã terrestre era apenas transitória para a Canaã celestial. Então, assim, a fé faz você enxergar além das pirâmides egípcias. Olha, rapaz, dá até um título legal de sermão, hein? Até um título legal, hein? Sem dúvida, sem dúvida. Fala aí, Adão, fala aí para nós. Dúvida, maravilha. Rapaz, bem comentado aqui. Rapaz, tem algumas coisas aqui que a gente podia comentar, entre outras coisas, tem muita coisa, mas uma coisa interessante aqui, quando fala do temor aqui, né? Que os pais de Moisés, eles não entregam Moisés para ser sacrificado, e a Bíblia, uma linguagem simples, digamos assim, que eles não temeram o decreto de Faraó, né? Que o Moisés, ele não temeu ir viver na comunidade ali de Gósen, né? Não temeu, de repente, passar todas as agruras, não temeu. Amigo, nós somos seres humanos. O temor de algum perigo está em nós depois do pecado, isso nós sabemos. A questão não é que eles não temeram, mas o relacionamento que eles tinham com Deus fazia com que eles suplantassem o temor. A visão que eles tinham de futuro fazia com que eles suplantassem o temor. A Bíblia diz também que Jesus Cristo não temeu as agruras, as dificuldades, a carnificina que ele passaria, porque ele tinha na mente o resultado do seu sacrifício, que seria a nossa salvação. Mas Jesus, como ser humano, ele recuou diante da morte. Naturalmente, ele recuaria. Mas a questão objetiva, exatamente. Mas o objetivo por trás daquele sacrifício fez com que Cristo suplantasse essas coisas, passassem por essas coisas para chegar até nós, nos trazer a salvação. Eu gostaria de argumentar aqui, deixa eu ver. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo, né, o Isnal, está colocando isso para os hebreus. Pensando mais uma vez ali que eles estão naqueles contextos de perseguição, alguns talvez pensando em recuar, né? Olha, quem sabe eu não tenho que dar um tempo agora para reaver a minha fé no futuro, né? O capítulo 11, o verso 20... Capítulo 11, aliás, deixa eu ver o capítulo 11, não, acho que é o capítulo 10 do livro de Hebreus, o versículo 32, eu foquei nesse ponto aqui, você pode argumentar em cima. O apóstolo Paulo colocando o seguinte: lembrem-se dos primórdios ou dos primeiros dias, quando foram iluminados, e como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. O apóstolo Paulo está falando para ele: olha, lembra no começo ali, quando você aceitou a Jesus, o primeiro amor, que você enfrentava toda e qualquer situação para permanecer firme, você não está ligando, digamos assim, né? Não que você não esteja ligando, mas os sofrimentos do presente não é maior do que a fé que você tem lá no futuro, né? E ele começa a iluminar, né? Vocês enfrentaram luta, sofrimento, insultos, prisões, espancamentos, aceitaram com alegria, pois sabiam, né? Tinham fé que vocês estavam passando isso para obter coisas melhores, né? E aí ele fala o exemplo de Moisés. Moisés, ele fez isso também. Ele passou o que passou porque ele estava objetivando o exemplo melhor. Olha que aplicação do apóstolo Paulo para eles, né? Vocês não têm Moisés como um grande exemplo, então sigam esse exemplo também.
Porque Moisés não era só o sofrimento presente, ele tinha objetivo lá na frente. Então, passe o que eu passe aqui, a minha fé está alicerçada em Deus, que um dia me dará pátria celestial. Era mais ou menos isso que ele estava colocando aí para os hebreus. E a gente pode, é lógico, o amigo, talvez estejamos falando aí para alguém, né? Talvez uma mãe aí que esteja sofrendo, alguém talvez esteja passando por alguma privação, né? Algum problema grave aí dentro do lar, algum aperto aí que só o amigo sabe. E talvez esse aperto, essa prova, essa tribulação esteja sendo usada pelo inimigo para te tentar a pensar em sair da igreja. Amigo, não desista do caminho, não. Não desista do caminho. Olhe para o futuro, né? Olhe para a frente. Olhe para a santa cidade. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, por mais que nós soframos aqui, por mais que a gente sofra aqui, mas isso aqui vai ser temporário. A nossa glória está lá no futuro. Você já imaginou se Moisés não tomasse essa decisão? Acho que a gente nem estaria aqui comentando sobre esse assunto, é lógico, fatalmente que não. A história de Moisés seria outra. Então, se Moisés, Abraão, essas pessoas, o Adão, Abel, Enoque e tantos outros, eu vou usar aqui o mesmo linguajar que Paulo usa no capítulo, me faltaria tempo para falar de todos. Então, assim, essas pessoas eternizaram o nome delas na história. E por que elas eternizaram o nome na história? Porque elas quiseram? Não, porque elas tomaram uma decisão. Elas tomaram uma decisão em prol de Deus. Aí elas eternizaram o nome delas na história. O mesmo pode acontecer contigo, amigo. O mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Tá? Então, o nosso nome pode estar nos anais da história, não para a honra e glória do nosso nome, muito pelo contrário, mas para que através de nós, o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Amém, perfeito, Isnaldo. Pegando essa expressão que você falou, essas pessoas tiveram seu nome eternizado na história bíblica e na história universal. História universal. Né? Na história universal. E aí, falando nisso, a gente fala de Raabe na quarta-feira. E Raabe, rapaz, mas como é que pode? Nós falamos de exemplo, tudo bem, que Abraão teve suas dificuldades na fé, que Moisés teve as suas dificuldades, porque não existe ser humano que não tenha a sua dificuldade na fé, mas a Raabe não tinha nada a ver com o povo hebreu. Digamos assim, com o contexto que a gente está comentando aqui, né? E é interessante. O contexto aqui diz que Josué, né, Isnaldo, estava ali para tomar a cidade de Jericó, e ele manda alguns espias lá para poder ver as fortalezas da cidade, os guardas e tal, como é que a cidade ela se prepararia para um ataque, etc. e tal. E esses dois espias que são mandados por Josué, eles passam ali fazendo reconhecimento, só que eles são descobertos. E aí uma trama existiu ali para poder, então, fazer com que eles fossem presos, fossem levados diante do rei, possivelmente fossem eliminados. Só que Raabe sabia que aqueles camaradas ali, até porque características deles, não somente pelas vestimentas, eu imagino, mas também pelas suas fisionomias, mostravam que eles eram no povo de Israel, né? Que eles não eram ali dos habitantes de Jericó, que eles eram estrangeiros. E Raabe, então, conta uma mentirinha, digamos assim, e esconde esses dois espias, né? E aí que ela começa a ser conhecida na história. Continua a história para a gente aí. Rapaz, é interessante esse negócio de Raabe, viu? Olha só. O leitor, né? O leitor, ele está vindo, ele encontra aqui os grandes patriarcas de Israel. Então, encontra Abel, Noé, Abraão, Jacó, vai falar de Isaac, Jacó. Está vindo aqui a sequência. Ó. José, no verso 22, são os grandes patriarcas aqui da nação de Israel. Aí, interessante, o próximo nome israelita a ser esperado era Josué. Quem foi Josué, meu irmão? Rapaz, Josué foi aquele que substituiu Moisés. Rapaz, para substituir Moisés, meu irmão, tem que estar à altura de Moisés. Entendeu? O próprio Deus fala, como fui com Moisés, assim serei contigo. Quer dizer, a mesma experiência com ele vai ser contigo também, Josué. Então, assim, rapaz, para substituir Moisés, tem que ser a altura de Moisés. E Josué substituiu. A altura, e até foi até um pouco a mais, introduziu o povo na terra prometida. E fez com que o povo herdasse a terra prometida. Então, um leitor, ele está aqui, né? Vamos imaginar um leitor judeu, hebreu, recebendo a carta aos hebreus. Ele está lendo, mas cadê Josué aqui? Não tem Josué. Pode perceber que o versículo é o verso 30, o nome de Josué era para estar aqui, ó. Não está. Olha só, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Mas não menciona o nome de Josué, cara. Só fala do evento, mas não menciona o nome. Peraí, mas está faltando um camarada aqui. Aí, o próximo nome a ser mencionado, que o leitor esperava que seria Josué, pela fé, Raabe. Eita! Raabe. Qual o problema aqui? Tem vários problemas. Não para nós, nunca.
nunca para nós. Mas para a cultura da época machista, cultura machista da época, dificilmente incluiria uma mulher numa lista de patriarcas heróicos. Nunca faria isso. E aí Paulo inclui o nome de Raabe, mulher. Mulher. Segundo, o histórico de Raabe. Ela não era israelita. Aí temos um segundo problema. Ela era pagã, era cananita, do povo de Canaã, era cananita, Raabe. Terceiro, Raabe teve algumas práticas complicadas aqui, práticas de nível indecente, moral, etc. Né? A Bíblia fala que ela oferecia o seu corpo ali, né? Ela tinha a casa dela até era estratégica para isso, ficava na porta da cidade, a casa de Raabe. Então, Raabe ela tinha uma vida um tanto complicada. Só que por que Raabe foi inclusa? Essa pergunta é boa. Por que ela foi, viu, Adão? Ela foi inclusa a tal ponto que substitui o nome do grande herói Josué. E é isso que eu ia falar para ti agora, não? Tipo assim, mas por que Raabe ajudou os dois espias, né? A lição ela fala que ela, deixa eu ver. Eu queria ler exatamente o que está aqui, que é bem bacana. Deixa eu ver. O ato de Raabe, é o terceiro parágrafo. Sim. O ato de fé de Raabe foi que ela ouviu, creu e obedeceu, embora não tivesse visto. Ela não viu as pragas, ela não viu a libertação do povo, ela não viu a travessia do Mar Vermelho, ela não viu a água fluir da rocha, ela não viu o pão descer do céu, mas ela não viu, mas ela ouviu, ela creu e ela agiu. Mas você já viu aquela expressão aí? Você já colocou logo no início do nosso bate-papo aqui, uma das formas de obtermos a fé, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E Raabe ouviu e creu na palavra de Deus, e por isso foi salva. Sim. Aliás, e por isso ajudou os dois espias e posteriormente foi salva. Mas você já viu aquela expressão também, Isnaldo, que eu preciso ver para crer? Para crer. É a expressão de Tomé, né? Preciso ver para crer, mas nesse caso aqui, eu preciso crer para ver. Aqui, então, por que Raabe foi inclusa? Raabe foi inclusa na lista da Galeria da Fé, porque ela exerceu a fé que está sendo caracterizada no versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O verso 6, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Raabe, isso é interessante, Adão. Raabe, presta atenção, olha só. Mesmo diante dos estereótipos em torno dela, e mesmo diante do currículo dela, Raabe teve a fé salvadora, a fé que é possível que Deus nos livre e guarde, que até mesmo alguns de nós não tenhamos. Deus nos livre e guarde disso. E aqui nós temos uma lição importante, viu, Adão? Às vezes a gente julga as pessoas por estereótipos. A gente julga as pessoas. Essa pessoa aqui não pertence à minha igreja. Essa aqui não tem conhecimento de Deus, que não sei o que lá das quantas e tal. Essa pessoa que faz isso. Cuidado com isso, gente. Já imaginou o julgamento pelo qual passou Raabe pelos seus vizinhos? E olha só essa mulher aqui, rapaz. É a única sobrevivente de Jericó. E ela entra na lista da genealogia. E se a gente trabalhar um pouquinho mais na história de Raabe, ela é uma das antepassadas do Messias. Exatamente. Raabe, ela se torna, aí bem colocado para terminar essa parte aí, não? Raabe, ela se torna a bisavó de Davi. É bisavó, né? Ela pertence à genealogia de Jesus. Jesus vem da genealogia. Sabe o que eu fiquei pensando? E quero falar para o nosso amigo que está nos acompanhando. Olha, Jeremias 29, Deus diz, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamento de paz e não demais, para te dar um final glorioso. Pegando esse link aí que você falou, né, essa bola quicando aí que você deixou, né, você, de repente, olha para algum estereótipo, de repente alguém olha para você e vê a vida que você levou até agora, falando para o nosso amigo que está em casa aí, está nos assistindo, olha para você e diz, rapaz, esse camarada tem jeito aí, não. Tem jeito não. Não tem jeito não, pô. Vou nem orar mais. Esse vizinho da direita, o vizinho da esquerda pode ser, aquele rapaz que trabalha em tal área pode ser, mas esse rapaz não tem jeito não. Imagina. Mas Deus confia. Deus confia em você. Olha o que Deus fez na vida de Raabe, olha o que Deus pode fazer na tua vida, você entrar para os anais da história, amigo. Exatamente. Deus só precisa que você dê um passo, é só um passo,
é só confiar, ele vai conduzir a tua vida? Sim, não? Amém. Deus confia no ser humano, isso é muito bonito, viu, Adão? Se você fosse fazer um sermão sobre confiança, né? O título normalmente, sim, nós confiamos em Deus. Só que aqui a gente pode mudar o título. Deus confia no ser humano. Olha que coisa pesada. Deus confia. Deus confiou em Abraão, mesmo diante de tantos erros que Abraão teve. E Deus confiou em Raabe. Deus sabe, ela me ama, ela vai acreditar em mim. Deixa a minha palavra chegar ao coração dela, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu queria pegar esse argumento que você falou, que eu acho muito importante, de fato. Deus, ele confia no ser humano, né? E ele sabe das nossas fragilidades, né? Sim. Mas, assim, a Bíblia diz que aquele que começou boa obra, ele vai terminar essa boa obra, ou seja, Deus confia no ser humano porque o ser humano se entregando a Deus, ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Exato. Então, Deus confia porque Deus ele vai agir para que nós atinjamos o objetivo que ele tem para cada um de nós. Isso é uma coisa Amém. Maravilhosa. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque Deus insistiu conosco, confiou no que ele pode fazer em nós e através de nós. É Amém. Uma coisa maravilhosa. Quinta-feira fala a respeito do exemplo máximo da fé, fala aí a respeito de Jesus Cristo, Jesus, autor e consumador da fé. Nós já argumentamos algumas coisas, talvez a gente pode dar umas pinceladas aqui na parte de quinta-feira. Eu gostaria de pontuar algumas coisas. O antídoto, eu coloquei assim, não? O antídoto contra o desânimo. Né? Jesus Cristo é o antídoto contra o desânimo. E a gente volta aqui para o verso para memorizar, olhando firmemente. Né? Interessante que a lição ela coloca, na verdade, o apóstolo Paulo coloca isso, né? A caminhada cristã como sendo uma corrida, né? E se fosse uma corrida, nós poderíamos dizer, né, Isnaldo, que seria uma corrida de revezamento, onde cada um tem a sua parte a desempenhar, todo mundo correndo em prol do objetivo comum, que é chegar no alvo. E o verso 2 de Hebreus 12, verso para memorizar, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A gente pode pincelar mais ou menos assim: você está nessa corrida, se você quer chegar no final dessa corrida, você não pode apenas olhar de maneira desconsiderada, não. Você precisa olhar de maneira firme. Fixa. E para quem? Para o autor, para aquele que é o originador da fé. E ele não somente ele é o originador da fé no seu coração, mas ele é o consumador da fé no seu coração. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não se importando com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Eu fiquei imaginando durante essa semana, quando eu li essa lição, Jesus Cristo lá na frente, sabe? Jesus Cristo lá no palco, esperando enquanto eu estou aqui correndo, né? E eu com os olhos fitos em Jesus Cristo aqui, não olho para o lado, não olho para cima se vai chover. E nem olho para mim mesmo, né, Adão? Nem olho para mim mesmo. Exatamente. Eu fico ali com os olhos fixos em Jesus. Ele é o meu prêmio, é lá que eu preciso chegar. Então, a receita contra o desânimo é manter os olhos fitos em Amém. Jesus. Porque Amém. o cansaço vai bater, a caminhada é difícil, você correr como louco, digamos assim, essa corrida da fé cristã, com perseverança. Existem os percalços nos caminhos, existe, mas se os meus olhos estiverem fitos em Jesus, interessante, né, que Jesus nos atrai com o seu olhar, né? Exato. Enquanto eu estou com o meu olhar fixo em Jesus Cristo, eu sou atraído para ele e continuo correndo. Talvez a minha bancarrota seria deixar de manter os olhos fitos em Jesus. Por favor, argumente aí. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Acho que a lição, aqui interessante, a lição ela apresenta 3 momentos, né? Jesus é o autor de nossa fé, ao menos em 3 sentidos, né? Em primeiro lugar, ele é o único que terminou a carreira em seu sentido mais cabal, mais pleno, né? Em segundo lugar, foi precisamente a vida perfeita de Jesus que fez possível com que os outros corressem essa carreira também. E em terceiro lugar, é que finalmente Jesus é a razão por que temos fé. Então, assim, Jesus já passou por esse caminho. Ele aplanou o caminho para nós, está lá nos esperando lá na frente. Então, nessa corrida aí, a gente tem que manter os nossos olhos nele. Eu não me esqueço, Adão, da célebre frase de Lutero. Gosto muito dessa frase, Lutero, que a gente já repetiu aqui, já falamos aqui em alguma gravação nossa. Lutero sempre falava assim, né? Uma vez ele falou: ao olhar para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas ao olhar para Jesus, não me vejo como se perder. Então, assim, não tem como. Não tem como. Você tem que manter os olhos em Jesus. E aí eu me lembro também, Adão, de um texto que eu gosto muito da Bíblia, quando Pedro andando sobre as águas, desviou o olhar de Jesus, começou a afundar. Voltou a olhar para Jesus, aí Jesus o ergueu. Então, meu amigo, está muito clara a aplicação. Manter os olhos em Cristo, comunhão com Ele.
Louvado seja Deus. Sexta-feira, para finalizar aqui minha parte de sexta-feira, diz assim, Geraldo, você colocou belamente logo no começo da nossa transmissão aqui, essa questão que a gente fica mesmo perguntando, rapaz, mas como é que eu posso ter a minha fé alicerçada? Será que existe alguma receitinha de bolo, sabe, como tantas pitadas disso, um ovo, e bate o ovo e coloca a farinha de trigo? Será que existe alguma receitazinha que eu possa ler e entender, interiorizar para ter fé? E eu particularmente poderia argumentar da seguinte forma: existem diversas receitas que nos ajudariam na fé, sem dúvida alguma. Mas a parte de sexta-feira aqui eu separei duas coisas que é tudo muito rico na parte de sexta-feira, né? Essa orientação da senhora White no livro Caminho a Cristo, né? Página 70, página 75, mas eu separei duas coisinhas que está inserida aqui. Ela diz assim: você tem que entregar tudo. Você precisa, você quer ter fé, você olhou, você viu as lições dessa semana, você se emocionou, você chorou, você se identificou em algum momento e sentiu que está muito longe, você pensou em como é que você pode fazer para atingir esse nível de fé, mas você quer saber, e ela coloca, você precisa entregar tudo. Tudo, pronto. Porque resolve. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Deus, ele deu tudo por você, e você precisa entregar tudo. E aí eu fico pensando de uma forma prática, não? Como é que a gente poderia colocar assim, que tudo é muito genérico, mas como é que eu poderia entregar tudo nas mãos de Deus? Eu me lembro que certa vez nos nossos bate-papos, nós comentamos, esses dias conversando sobre carro, eu lembrei de você e acabei dando risada sozinho, falando assim, o meu carro não é meu, o meu carro é de Deus. É de Deus. Né? Essa camisa, a camisa não é minha, a camisa é tudo dele. Tudo que eu tenho é dele. Meu óculos aqui não é meu, é dele. Sabe? A minha família não é minha esposa, meus filhos não são meus, é de Deus, é tudo dele. E se eu tenho essa visão de que tudo que eu tenho é de Deus, eu acredito que meu nível de fé, ele começa a dar um salto, Deus começa a me abençoar ainda mais, concedendo o poder do Teu Espírito Santo. Né? É a total entrega, né? Uma total entrega, né? Porque é isso que a lição, é isso que a senhora White diz aqui, né? Entregar o seu tudo pelo tudo de Deus. Deus deu tudo que tinha na pessoa de Jesus Cristo. E você precisa entregar a sua vida toda. E assim a nossa fé estaria ali alicerçada, né? Amém. Não, realmente é isso aí. Eu faço das suas palavras as minhas também, né? Meu apelo aqui, para terminar aqui a minha parte, é que o amigo que esteja aí nos ouvindo, o amigo que está nos ouvindo, preste bem atenção. Entregue tudo a Jesus Cristo. E como é que é isso? Mantenha os seus pensamentos nele, mantenha sua mente nele e viva por ele e pela vontade dele. Uma forma bem mais prática seria isso. Até o dia em que você se encontrar com ele na eternidade. E essa amizade que começou aqui continuará na eternidade. A única diferença é que você o verá pessoalmente, né? Como Paulo escreve, veloei por mim mesmo. Né? Veloei por mim mesmo. Então, o meu apelo é isso. E aí, essa fé que você quer adquirir, e eu também, essa fé, o próprio Espírito de Deus vai desenvolver essa fé no seu coração. Perfeito, Zinaldo. Eu queria também concluir minhas falas aí, separando em duas partes. A primeira parte é que esses exemplos de fé não são exemplos de fé ou de santidade, no sentido de que essas pessoas elas não caíram, né? Elas não pecaram. Sim. O próprio Abraão, como você manifestou, e é conhecido como o pai da fé, é conhecido, onde é o pai da fé? A Bíblia diz. É o pai da fé, é o pai da fé. Abraão, ele cometeu tantos vacilos, a Bíblia fala de Enoque. Enoque tomou umas biritas, ficou doidão, deu um escândalo em casa. Noé, esse é o Noé. Exatamente, exatamente, Noé. Né? Nós temos alguns outros exemplos, o próprio Pedro, agora falando do Novo Testamento, lá que negou a Jesus e é conhecido hoje como um grande homem de fé. O que eu quero dizer para o nosso amigo que está em casa, olha, você pode ser um grande exemplo de fé. Eu posso, Zinaldo pode ser um grande exemplo de fé. A questão é que, independente dos percalços, das situações difíceis, dos pecados que talvez nós estamos aí escorregando nele, nós continuemos mantendo os olhos fitos em Jesus, como Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, né? Nós entendamos que nós temos um compromisso com ele. Certa vez, para encerrar minhas falas aqui, eu estava pregando em uma igreja, pela graça de Deus, e nós falando a respeito do compromisso com Jesus, com Deus, e é lógico que eu não vou me delongar aqui, mas uma das ideias do compromisso é assim:
Se você tem um compromisso com alguém, se porventura em algum momento, você, por exemplo, dá um exemplo prático, você tem um compromisso de ir na casa de alguém, e durante um caminho aí acontece alguma coisa, o pneu do seu carro quebra, aliás, o carro quebra, o pneu fura, existe um trânsito intenso e você vai demorar um pouco para chegar, mas você vai no compromisso, você tem um compromisso, o que eu quero dizer? A caminhada cristã, às vezes, existe alguns escorregões, eu digo por mim, né? Existem algumas quedas, etc. E tal, mas se você tem um compromisso com Deus, você chega lá. Você vai se levantar, você vai ser limpado pelo Espírito Santo e você vai chegar lá. Você chega lá. Nosso amigo que está nos assistindo, ele pode ter a plena certeza e convicção que ele vai chegar lá. Você chega lá. Porque tem os exemplos de sobra no passado aí, né, de Abraão, de Noé e tantos outros aí, que mesmo com os vacilos chegaram lá. E pela fé em Jesus, nós também chegaremos. Obrigado, meu irmão, por esse bate-papo aqui, né, da lição de número 11, Jesus, autor e consumador da fé, né? Só temos mais 2 lições, como você colocou. Próxima lição, recebendo um reino inabalável. Que Deus nos abençoe para a próxima transmissão. Não sei se você quer dizer mais algumas palavras. Não, tranquilo, não. Pode orar. Se despede aí com nós aí pela oração, então. Amém. Oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui, discutindo assuntos concernentes à tua palavra. Como é bom participarmos desse projeto Pão Diário Lês, que a cada semana tem nos robustecido a fé através da leitura e do poder do teu Espírito Santo. Muito obrigado por esses momentos em que passamos aqui discutindo a respeito de grandes exemplos de fé. E os grandes exemplos de fé não são de homens ou mulheres que não cometeram erros, não, mas foram de homens e mulheres que, apesar dos erros, continuaram andando, continuaram marchando, acreditando no alvo que é Jesus Cristo, e enquanto marcharam, foram alimentados pelo poder do teu Espírito Santo, foram abastecidos com o poder do céu. Queremos te pedir a Deus que, em nome de Cristo, teu Espírito Santo continue nos abastecendo com o poder dos céus, para que nós corramos essa caminhada cristã, que nós continuemos com os nossos olhos fitos em Jesus, que está lá na linha de chegada nos esperando. E muito em breve, ó Deus, no regresso de Jesus a essa terra, poderemos subir aos céus e nos abraçar e poderemos viver então contigo e com os nossos amigos, com esses exemplos maravilhosos de fé que nós lemos durante a semana que se passou. Nos prepara para esse encontro e continua conosco nesta hora. Nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ok. Forte abraço aí para todos. Forte abraço. Até a semana que vem. Até mais. Fique com Deus aí.